Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi, estamos iniciando o React da coletiva do Abel Ferreira, concedida ontem, início da noite em Brasília, assim que o Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil ao vencer o Flamengo por 4-3, um jogaço. E vamos ver o que o Abel disse após a conquista, após mais um título com polêmica. Teve um monte de polêmica durante a partida e, obviamente, isso repercutiu, ou deve ter repercutido, né, na coletiva. Eu não vi, vocês sabem que eu gosto de fazer esse react sem ter assistido nada antes. Então vamos ver o que o Abel falou. Parabéns por mais essa conquista. Seu 7º título à frente do Palmeiras. Obviamente que ele entra na galeria assim, dos mais especiais, mas algo foi diferente hoje, toda a circunstância. É um início de temporada que o elenco teve que se fechar diante de críticas externas que chegaram no início de ano. Quanto foi diferente e a forma como você preparou o seu grupo também durante toda essa semana? Parabéns mais uma vez. Olha, não é o meu sétimo título, é o nosso sétimo título. Ah, começou bem. Porque eu não fiz gol nenhum. É verdade que ali no final estava ali um ratinho a passar à minha beira que estava a dizer escanteio, escanteio. Né? Eu peguei no ratinho que estava ali e foi direto à televisão, né? Porque vi eu e todo mundo que estava no estádio viu o escanteio. Né? Mas pronto. Olha, dizer-te que foi, na minha opinião, dos melhores jogos que eu joguei desde que estou na América do Sul. Dois elencos muito qualificados, as duas equipas a quererem jogar para ganhar. Na minha opinião, na primeira parte fomos melhores. Muito melhores. Na primeira parte, o Palmeiras foi melhor. Inclusive sofremos um golo, na minha opinião, contra a corrente do jogo, mas faz parte. E mais uma vez a nossa equipa mostrou, durante todo o jogo, uma força mental muito grande, porque estiveram sempre focados naquilo que eram as nossas tarefas individuais e coletivas. Mas no final, com todos os acontecimentos, muitos golos para quem assistiu, um ambiente espetacular, acho que fomos uns justos vencedores, e parabéns à minha equipa. Há 2 anos tínhamos perdido aqui uma Supercopa e hoje viemos resgatar aquilo que tínhamos perdido há 2 anos. Eu achei que ele ia pedir desculpa, porque é meio que praxe neste mundo de hoje, né? Preservar a imagem acima de tudo. Então tem todo um exercício de relações públicas, de assessoria de imprensa, mas o Abel não se preocupou muito com isso, não. Ele nos representa tanto, esse homem que está falando aí, ele nos representa tanto, que ele fez o que todos nós estávamos com vontade de fazer. Por tudo que aquilo representa. O microfone, ele é um instrumento para que a imprensa leve ao público a atmosfera do jogo e tal, mas é um microfone de uma mídia que não disfarça a preferência pelo nosso adversário, que nos trata como se nós fôssemos time de outro país ou time de outro planeta. E ao extravasar em cima desse microfone, que não tinha nada a ver com o erro do juiz, mas o Abel acaba juntando duas coisas. A revolta contra a arbitragem, num lance que poderia ter sido decisivo para o jogo, e não foi, porque o Davi Luiz coloca o joelho na bola, ela sai para escanteio, e o juiz dá tiro de meta, faltando ali minutos, segundos para acabar o jogo, e podia ser a decisão entre o Palmeiras ser campeão ou não. Se o Flamengo faz um gol ali, porque recuperou a posse de bola, esse erro teria sido capital. E ainda mais naquele momento do jogo e da decisão, onde todos nós estávamos
daquele jeito. Então o Abel, ele representou a todos nós. E ao não pedir desculpas, ao não falar, me perdoe por isso, eu não estou nem aí. Eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo. Só faltou falar, faria de novo. Mas, Abel, não sei se você está vendo isso, acho que não. Mas se um dia estiver, saiba que você encheu a torcida do Palmeiras de orgulho ao ter aquela atitude tão natural, tão espontânea, que foi dar aquela bicuda no microfone. Se estragou, paga, tudo bem. Mas eu acho que tem certas coisas que são mais importantes do que a cartilha das relações públicas. Boa noite, Abel, aqui à sua direita. Danilo Queiroz, repórter do Correio Brasiliense. Primeiro, parabéns pelo título. Me corrija se eu estiver errado, mas na semana você falou que, além de reforços da parte técnica, também o fator psicológico é importante numa decisão como essa. Esse jogo em si contra o Flamengo teve muita reviravolta. O Palmeiras saiu na frente, saiu atrás, precisou virar, precisou depois tirar um empate do Flamengo em 2 oportunidades. Queria que você ressaltasse essa questão psicológica e também que me falasse a sensação que você tem de estar ganhando um título aqui no Mané Garrincha depois das 2 finais de 2021, né? Você falou da Supercopa e também teve a Recopa e mais uma questão para você também comentar sobre o ambiente do Palmeiras aqui em Brasília. Obrigado. Olha, é verdade. Entramos e os nossos torcedores estiveram ao nosso nível, não é? Puxar para a equipa em todos os momentos, isso é muito, muito, muito importante. A preparação mental para uma final, às vezes nós sabemos o quanto está em jogo um título e queremos fazer coisas diferentes que daquelas que sempre fizemos. E o segredo é exatamente esse. É nós percebermos que estava um ambiente espetacular. É verdade que já é a segunda ou a terceira vez que jogámos aqui a terceira e tínhamos perdido 2. Inclusive eu tinha dito à minha comissão técnica, quando toda a gente estava a perguntar onde é que vai ser disso, este jogo vai ser em Brasília. Já sabia que o jogo ia ser aqui. Disse, está na toda a gente onde é que vai ser, vai ser em Brasília, vai ser lá. Ainda não tinha sido, eu já sabia que ia ser aqui. Mas os nossos torcedores estiveram muito, muito bem em relação a isso. E como te disse, às vezes neste tipo de jogos onde está muito em jogo, onde está um título em jogo, é a capacidade que nós temos de estarmos focados e tranquilos, perceber os momentos que o jogo tem, e este jogo foi realmente absolutamente extraordinário para pôr à prova a nossa força mental, as nossas emoções, e a minha equipa, tirando o treinador, mas o treinador teve uma razão muito forte, porque eu não consigo entender, desculpem, eu não consigo entender, não está só um árbitro no jogo, está o juiz principal, estão mais 2 bandeirinhas, como diz aqui, mais 2 que estavam ao meu lado. E ninguém viu que era canto. Ninguém viu que era canto. Eu fui expulso, no final eu fui expulso por isso. Eu não disse nada ao árbitro, fui expulso. Como é que é possível o melhor árbitro brasileiro não ver aquele lance, nem ele, nem nenhum dos assistentes ver que era canto? Isto depois justificar a minha expulsão. E os meus jogadores estiveram ao seu nível desde o início até ao fim. Fizemos alterações que tínhamos que fazer para segurar o resultado. O treinador, neste caso o Vítor, arriscou tudo e nós, como estávamos à frente do resultado, defendemos o resultado. E uma vitória, como te disse, justa, da melhor equipa ao longo dos 90, aos 98 minutos ou 100 minutos. Bom, foram várias perguntas, né? Com relação à nossa torcida, mais uma vez, né? Já não é mais novidade, a gente sabe. Quando joga Palmeiras e Flamengo, eles podem ter mais número, mas sempre mais qualidade do nosso lado. A torcida do Palmeiras canta sem parar, luta até o fim, junto com o time, e teve um papel também preponderante para que o Palmeiras mantivesse aquela pegada durante todo o jogo, e aí também muito mérito dos jogadores em incorporar esse espírito vencedor, esse espírito palmeirense, né? Tá no DNA do Palmeiras ganhar, ser vencedor, conquistar títulos. E o inconformismo do Abel com a arbitragem, mais uma vez explicando e justificando a sua atitude. Mais uma vez, só tenho que falar que ela nos enche de orgulho, nos representa e
Essa explicação é para o resto do mundo, porque para nós palmeirenses não precisa explicar, a gente sabe porque aquilo aconteceu. Aí com relação ao jogo, o Abel falou das mexidas e tal, eu só não concordo com a mexida que ele fez quando ele coloca o Mike e tira o Endrick. Colocar o Mike foi decisivo, o Mike tomou conta ali do flanco direito, foi perfeito ele ter colocado o Mike, mas ele tinha que ter tirado o Rony. Não precisava ter tirado o Endrick e deslocado o Rony. Onde o Rony foi melhor do que o Endrick naquela função, daquele ponto em diante? Nenhum. O Rony, ele precisa, eu não sei se isso ainda é possível nessa altura da carreira dele, mas o Rony precisa melhorar tecnicamente. Ele precisa aprimorar o passe de primeira dele. Ele precisa aprimorar a condução de bola dele, principalmente em velocidade. Ele precisa aprimorar a finalização dele. Então, num só lance, tivemos 2 problemas. Né? Quando o Rony dispara em velocidade, invade a área, chuta por cima, ele tem dificuldade para chutar, chuta muito mal, e talvez esse erro tenha sido causado porque na condução da bola em velocidade ele se atrapalha com a bola. Então ele precisa desenvolver isso. Certamente o Endrick teria colocado lá dentro. Então é só essa observação que eu faria, não só para o jogo de ontem, mas também para os próximos. Ele está repetindo essa alteração desde o início do ano. Ele tira o Endrick e desloca o Rony para o comando do ataque. Eu acho que tira o Rony e pronto. Não precisa deslocar o Rony. Deixa o Endrick que o Endrick resolve. Abel, boa noite, tudo bem? É meio difícil, né, duvidar desse time do Palmeiras por essa sequência de títulos, né? Você tem agora o Dudu com 10 títulos, o Gustavo Gomes vai pro 8º, se não me engano, o 9º título, tem o Veiga que fez 11 gols em finais. Então é um time extremamente cascudo, né? E para você, nesse cenário todo, é mais fácil trabalhar, preparar um jogo como esse, né? Como você gosta de preparar, a gente sabe que você prepara muito bem para jogos decisivos. É mais fácil quando você tem já uma roda que gira assim e você consegue trabalhar mais facilmente essa preparação? Olha, é fácil preparar, mas nós não conseguimos ir jogar ao Ituano com a melhor equipa. Tivemos que nos adaptar ao calendário do estadual. Como te disse, pedimos atempadamente à Federação Paulista que nos desse esse tempo e não nos concedeu. E nós, como andamos sempre à procura de soluções, que é o que fazemos, por isso eu disse que não se preocupem com os reforços, porque nós precisamos de jogadores, isso é, não vou, porque ganhamos, dizer nós precisamos, mas não há jogador nenhum que seja mais forte com o nosso jogo coletivo. E se eu disse isso, mantenho, mas não disse isso só de agora. Seja onde for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E foi isso que nós fizemos aqui hoje. Eu também vos disse que a pichação dos muros e a contestação é algo que acontece, pelo menos desde que estou aqui sempre. E isso tem sido um bom presságio. Tem sido um bom presságio. Está aqui. O resultado é nós trabalhamos duro, trabalhamos no silêncio e o sucesso fala por nós. É assim que tem que ser. Abel, novamente aqui à direita. Mais uma vez reclamou da Federação Paulista, que não ajudou o Palmeiras. Ele já tinha feito essa reclamação no pós-jogo contra o Ituano. E eu acho que faz bem de reforçar, né? Tem que manter a pressão sobre todas as esferas, e ele também fez isso sobre a nossa diretoria. Inclusive foi uma pergunta que eu fiz ontem no Twitter, com relação exatamente a isso. O menino jogou muita bola, arrebentou, mostrou que tem condição de substituir o Danilo, e o Palmeiras tem condição de se reinventar, de jogar sem o Danilo e se adaptar ao jogo do Gabriel Menino. E o Gabriel Menino acabou com o jogo ontem. Não precisamos então de reforço? Precisamos. Seguimos precisando. A não ser que o Gabriel Menino mantenha esse nível de jogo durante a sequência da temporada. Agora, a gente sabe que ontem foi um jogo fora da curva do Gabriel Menino diante do que ele vinha mostrando. Então, se o Gabriel Menino subir de patamar e for sempre o que ele foi ontem e o que ele foi contra o River Plate lá na Argentina, que foram realmente 2 jogos inesquecíveis dele,
Aí a gente não precisa de substituto para o Danilo no mercado, contratar, sair contratando, gastando dinheiro. Mas a gente não sabe se o Gabriel Menino vai fazer isso. Então tem que esperar. Então, nesse momento, com o tempo correndo, a busca tem que seguir. Enquanto isso acontece, o Gabriel Menino vai jogando. Pô, se ele encaixar uma sequência de 4, 5 jogos do mesmo nível de ontem, pode esperar essa negociação. Mas para isso, esses jogos precisam acontecer. Então o Palmeiras está numa faixa em que a diretoria de futebol não pode tirar o pé do acelerador na busca por esse substituto para o Danilo, mas também não tem pressa de fechar o negócio. Tem que seguir buscando, seguir engatilhando. Enquanto isso, o Gabriel Menino vai mostrar, ó, contrata aí que eu só jogo de vez em quando. Ou o Gabriel Menino vai falar assim, ó, eu tô jogando pra cacete, não precisa contratar outro cara. Guarda o dinheiro para outra coisa. Então estamos nesse pé atualmente, né? Mas nesse momento o Abel segue fazendo pressão na diretoria por uma contratação. Parabéns a você e a toda a equipe pelo título, mais uma vez. No empate contra o São Paulo, a gente percebia que era uma equipe que estava realmente no início de uma temporada, ainda buscando ali um pico físico. Hoje parecia que era uma equipe que estava ali no meio de temporada já, jogadores correndo a todo instante, jogadores com muito mais vontade de vencer. Aonde o torcedor pode esperar que essa equipe chegue na questão de evolução tática e física? Olha, vocês sabem que nós demos 45 dias de descanso aos jogadores e fomos a última equipa a retomar. Os jogadores em meados de dezembro começaram a trabalhar e quando eu cheguei, eles a trabalhar em casa. Quando eu cheguei aqui e nós fizemos todas as avaliações e fizemos a comparação do final da outra época com esta, nós internamente, o Núcleo de Performance, sabíamos quando chegasse a esta competição, com a comunicação junta, que fisicamente íamos estar a top. E disse-lhes isso ao intervalo. Nós fisicamente estamos melhores do que o nosso adversário. Nós, em termos de organização, é ela por ela, porque do outro lado também está um grande treinador. Do outro lado tem jogadores muito qualificados tecnicamente, mas há uma coisa que esta equipa tem. Esta equipa nunca se rende. Isso é o que mais me orgulha, é perceber todos as alterações de resultado durante o jogo e nós mantermos o foco naquilo que são as nossas tarefas, naquilo que nós temos que fazer. Conseguimos muito bem, através de algumas trocas que fizemos, a construção mudou de lado, o Dudu mudou de lado, o nosso adversário nem sempre, sobretudo na primeira parte, não nos conseguiu bloquear e por isso que nós na primeira parte fomos melhores. Na segunda parte o Flamengo reagiu e reagiu muito bem. Conseguiu conquistar aquilo que era o espaço interior. É uma equipa que joga muito com espaço interior, com muita mobilidade. O Gabigol anda por todo lado, o Everton anda por todo lado, o Arrascaeta anda por todo lado, tem uma estrutura mais fixa dos dois zagueiros e do primeiro volante, os dois laterais, mas todos os outros jogadores e o Pedro têm uma mobilidade muito, muito grande. E é verdade que isso, quando tem bola, é muito bom, mas no momento da perda de bola os jogadores não estão nos lugares que têm que estar quando têm que defender. E nós soubemos aproveitar muito bem todos os momentos de bola parada, de transição, de ataque posicional. Agora, até onde é que nós vamos eu não sei. O que te posso dizer é que o depender de nós, ou que o nosso desejo de continuar a ganhar, é o mesmo. E vamos fazer tudo, mas tudo o que for preciso, naquilo que tem que ver com um trabalho e dedicação, para continuarmos a chegar às decisões e lutar por títulos, que é isso que fazemos. Também já vos disse, não prometemos títulos, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Agora que tenho jogadores com um caráter e com uma qualidade e com uma mentalidade muito forte, isso eu tenho. O aspecto físico é importante, né? Foi mencionado aí pelo Abel a importância aí do trabalho do NSP, comandado pelo Daniel. Mas eu acho que mais do que a parte física, o que foi preponderante foi a atitude mental. Inclusive simbolizada pelo Gabriel Menino na comemoração do segundo gol do Palmeiras, o primeiro dele. Que ele faz o gesto de controle mental, de concentração total, de foco. E o que explica também a atitude do Palmeiras nos jogos anteriores. Que a gente falava, tem alguma coisa errada com esse time. Não é coisa errada, era foco no Flamengo.
Então, os jogos pelo Campeonato Paulista foram, de fato, inclusive o clássico contra o São Paulo, foram encarados como treino por esses jogadores. Porque o foco estava realmente na partida que valia troféu. Agora foca no Paulista. O jogo pela Libertadores ainda vai demorar, o jogo pela Copa do Brasil ainda vai demorar. Então a gente tem agora foco total até a disputa do título do Campeonato Paulista se o Palmeiras for avançando. O que cá entre nós deve acontecer. Mas acho que a força mental neste momento foi mais importante até que o físico, né? E com relação à tática, acho que o Abel tem muito mais capacidade que todos nós juntos para fazer essa leitura, mas o meio de campo nosso foi muito vencedor, né? Tomou conta, principalmente no primeiro tempo, tomou conta. E isso se deve muito à grande partida do Gabriel Menino, que completou ali as movimentações do Zé Rafael com perfeição. Então a gente vê o posicionamento dos dois, sempre o de um completava o outro de forma perfeita. Parecia que jogavam juntos há muito tempo. E isso foi o que possibilitou que o Palmeiras dominasse o meio-campo em todo o primeiro tempo. Então foi toda essa junção aí que fez com que a superioridade do Palmeiras aparecesse no primeiro tempo e por pouco não fosse erro do juiz, né? O Palmeiras poderia ter ido pro vestiário com um empate no placar, que seria extremamente injusto. A vantagem de um gol, ok, era para ter sido 2 no vestiário, no intervalo. Já está ganhando por 2 de diferença. Mas aí o Wilton Sampaio deu um jeito, né? Abel Ferreira, viva, boa tarde. É um gosto de reencontrá-lo, parabéns por mais um título. Se é verdade que todas as finais têm uma história para se contar no final, eu perguntava-lhe de que forma é que vai recordar esta final da Supercopa de 2023. Que história é que um dia mais tarde vai contar aos seus filhos e quiçá aos seus netos? Olha, quando um dos meus netos ou netas me perguntar isso, eu vou gostar de dizer... eu tenho um orgulho tremendo eu tinha um orgulho tremendo em ser treinador daqueles jogadores, porque o nível de compromisso, o nível de comprometimento, sabem aquilo que o Guardiola disse, que a minha equipa joga bem, mas falta-lhe, há coisas que não se explicam, que se sente, que ele teve dificuldade em explicar, que é o que eu sinto aqui. Eu sinto isso, eu sinto esse desejo, é difícil de explicar em palavras aquilo que ele estava a dizer, pois, mas a minha equipa já ganhou 4, eu sinto isso. Eu sinto que estes jogadores a cada dia querem ser melhores. Eu sinto que estes jogadores querem melhorar as suas condições. Eu sinto que estes jogadores incorporam aquilo que é o hino do clube. Defesa que ninguém passa e atacante de raça. É isso que nós vemos nesta equipa. É isso que me orgulha em ser tanto treinador desta equipa. É tudo o que eu desejo, aquilo que eu fui como jogador, é aquilo que estes jogadores entregam. E para além de entregar uma atitude, uma intensidade, um espírito de equipa fortíssimo, onde a soma do todo é mais forte de cada individualidade, que é aquilo que são premissas que eu tenho na minha vida pessoal e as vejo representadas na minha equipa, a palavra que eu tenho que dizer, ou a frase é obrigado aos meus jogadores, é um orgulho muito grande ser treinador deles. Isso é liderança, né? Ele está mostrando aí o quanto ele é líder. E é por isso que está dando tudo certo. Então ele motiva, ele lidera, os jogadores respondem e ele retroalimenta tudo isso fazendo esse reconhecimento público. Então essa é uma das razões pelas quais o Palmeiras segue tão vencedor, tão papa títulos. Porque numa análise mais rígida, a gente pode questionar a qualidade dos jogadores do Palmeiras em relação aos do Flamengo, por exemplo. Então, vendo a trajetória de toda a carreira do Vidal, do Cebolinha, do Marinho, eles já entregaram mais, já brilharam muito mais do que o Breno Lopes, do que o Rafael Navarro, do que o Tabata, que não jogou ontem, do que o próprio Mike. E o salário deles reflete isso. Quanto ganha o Marinho, quanto ganha o Vidal, quanto ganha o Cebolinha.
Se somar o salário do Tabata, do Breno Lopes e do Navarro, não dá o de nenhum desses 3 do Flamengo que eu mencionei. Se somar os 3 do Palmeiras, não dá o salário do Marinho, não dá o salário do Cebolinha, muito menos o do Vidal. Quem foi campeão? E isso só se atinge quando você tem essas rodas perfeitamente encaixadas. Então os jogadores jogam focados, os jogadores jogam realmente com vontade de vencer e já estão há 2 anos e meio sob o comando desse cara. Então eles já sabem exatamente o que fazer. Os do Flamengo estão aprendendo agora o que o Vitor Pereira quer. Então óbvio que isso ia funcionar. E o Flamengo consegue trocando de técnico. Quando o Abel chegou, o Flamengo passou pelo... Acho que eu não sei se ainda era o Domenech. Aí teve Renato, Paulo Souza, Dorival, agora Vitor Pereira, já são 5. Eu devo estar esquecendo algum aí. E o Flamengo segue nessa. Troca. Joga bem, porque tem bons jogadores. Mas até criar o que o Abel já criou no Palmeiras, vai um tempo e às vezes não dá tempo, porque o Flamengo troca de novo. Que é muita pressão. E essa pressão veio porque perde no Palmeiras. Então o Vitor Pereira já vai carregar aí um passivo bem grande durante toda a sua passagem pelo Flamengo, por ter perdido mais uma vez do Palmeiras. Ele que já é freguesão do Abel, né? Desde o tempo de Corinthians. E o Abel segue retroalimentando essas engrenagens do Palmeiras no sentido positivo, conseguindo manter os jogadores motivados e jogando e aceitando e cumprindo o que ele determina, que é muito bom, porque ele é muito bom. E aí os jogadores sentem isso, falam assim, vamos na do Abel que vai dar certo. O Abel sempre tem um plano e o plano normalmente funciona. Abel, Matheus aqui, ó. Aqui, Abel. Olha, para quem não sabe, vou dizer àquele senhor que não quiser perguntar, eu antes de ser treinador fui jornalista com ele. Aqui, Abel. Depois se quiseres contas algumas histórias. Matheus Arantes, do Portal Metrópolis. Primeiramente, parabéns pelo título. E eu queria saber sobre a entrada do Mike hoje. Você já usou ele aberto na ponta em alguns momentos na temporada passada. E hoje, especificamente, você colocou ele logo após o 3º gol do Flamengo, que foi pelo lado direito e lado esquerdo do Flamengo. A entrada dele, especificamente hoje, foi uma estratégia, porque logo na sequência, o Palmeiras fez um gol pelo lado esquerdo, numa dobradinha de Veiga e Dudu. Então, pode dizer hoje que ele foi uma entrada defensiva para ajudar nessa jogada? Não. Há uma coisa que vocês têm que entender, e muito bem colocada a tua pergunta, eu gosto de perguntas dessas, são perguntas táticas. Se vocês analisarem um bocadinho o Flamengo, o Ayrton é dos jogadores que mais assiste. Pelo menos dos 2 laterais que mais assiste. E depois de nós estarmos por cima do resultado... Lembra que eu falei no pós-jogo passado que ele já deve estar decorando... Não, acho que foi no Verdades ao Vivo. O Abel deve estar... Não é que ele está assistindo os jogos do Flamengo, ele está decorando os jogos do Flamengo para se preparar para essa partida. Aí ele já falando do Ayrton Lucas. Sabíamos que o lateral deles ia mandar muito mais. Então, eu reconheço, atrasei-me 2 minutos, que ele devia ter entrado mais cedo, porque a função dele era apanhar, a função do Mike, para além de apanhar as investidas do Ayrton, era também colocar nas costas velocidade em cima dele, porque o Mike não é hoje que joga a ponta. Já o ano passado jogou a ponta, e muito bem, porque o Mike é dotado tecnicamente, e tanto faz da ponta, como faz de lateral. E a minha ideia, pena foi que não tivesse sido mais cedo, são decisões, eu devia ter metido mais cedo. Se vocês repararem, a dobra que o Gomes vai fazer ao Rocha, quem devia estar a marcar o Pedro era o Gomes. Era uma das funções do Gomes, era marcar o Pedro. Mas nós depois fiz essa substituição, porque entendi que devíamos tirar o Hendrick e pôr ainda mais profundidade com o Rony. Se vocês repararem, o Rony teve 2 transições, não é? Mesmo para dilatar. Mas a ideia era equilibrar a equipa, equilibrar na defesa, porque o Ayrton, como estavam a perder, iam-se mandar mais, mas ao mesmo tempo termos também saída, porque é uma coisa que ele nos dá.
e depois guardar também o Breno para entrar do outro lado. Essa foi a nossa ideia, e como ele estava na minha cabeça, eu já não mandei para trás porque era o que estava a precisar. Eu realmente preferia que isso fosse feito com o Endrick em campo e não com o Rony, né? Mas aí foi uma escolha do Abel. Mas a entrada do Mike para fazer todo o flanco direito ali foi perfeita. E o Mike tá flutuando. Ele está jogando assim com muita facilidade por ali. A gente já pode dizer que o Mike é o substituto natural de qualquer peça ali do flanco direito, tanto do Marcos Rocha quanto do Dudu ou do Rony, né? Ou do Endrick, se ele quiser deslocar o Rony para centroavância. Então, quem quiser quando quiser trocar o ponta direita, seja ele quem for, depende do lado que o Palmeiras tiver montado, pode colocar o Mike. O Mike está hoje na frente do Giovani. O Mike está na frente do Navarro, do Breno Lopes, como opção de ataque pelo lado direito. Por isso que o Breno Lopes, quando está entrando, está sempre entrando do lado esquerdo. E o Navarro, que foi muito bem contra o Ituano, começa a se preocupar. Fala assim, porra, eu era a opção para jogar ali pelo lado direito, agora o Mike está mostrando cada vez mais que todos nós podemos confiar nele. Boa noite, Abel. Parabéns por mais um título. Queria que você avaliasse essa primeira decisão do Endrick, né, que teve como fator extra ele estar jogando na cidade onde ele nasceu. Olha, eu acho que ele deve estar imensamente feliz, olhando a idade que ele tem, percebendo o contexto do jogo. Acho que todos estes jogos para ele são absolutamente fantásticos para ele crescer naquilo que tem a ver com a maturidade competitiva. Há alguns detalhes que ele tem que perceber. Eu estou-lhe sempre a dizer isto. Se vocês repararem no golo que dá o penalti, é ele que faz o movimento de aproximação no último terço. Ele ali, não é ele que tem que vir ligar jogo ali, é o Veiga que tem que vir ligar jogo. Ele ali tem que fazer movimentos para Golden Zone, a zona do golo, a zona do ouro, que é na pequena área. É aí que ele tem que ir, ele não tem que fazer aquele movimento. E é esse movimento de aproximação que ele faz quando nós já estamos no último terço. Ele tem que ir para a zona do golo, não é ele que tem que vir tabelar, ele tem que ser servido, e quando ele conseguir receber nas meias e virar e criar oportunidades para eles também, mas não é a função dele aí. Portanto, há aspectos e detalhes que ele tem que... Foi quietinha essa, hein? Essa não deu para perceber chegando. Normalmente eles chegam fazendo barulhão, né? E dessa vez pegaram ele de surpresa. Eu também. Essa ninguém viu chegando, né? Olha lá o susto dele. A carta que eu tinha no bolso, mas não queria mostrar lá a ninguém. Já sabia que o menino ia fazer 2 golos. Não, olha, essa é uma boa pergunta. Só falar sobre o Endrick, eu não sei se ele ainda vai falar sobre esse assunto. Isso explica um pouco porque que ele tirou o Endrick e deixou o Rony. Porque o Endrick, ele tá fazendo esses movimentos que, honestamente, eu não havia percebido de vir buscar tanto o jogo fora. É coisa que a gente enxerga mais quando tá assistindo a partida no estádio mesmo, né? E talvez seja por isso que ele tá mantendo o Rony. Mas, mesmo assim, eu acho que o Endrick tem muito mais capacidade de decidir a partida num lance do que o Rony. Então, eu sigo achando que, né, é muito mais fácil você corrigir o Endrick nessas movimentações indesejadas que ele anda fazendo do que você ensinar o Rony a desenvolver melhor o aspecto técnico quando ele tem se atrapalhado tanto. Nós temos um plano, temos uma forma de gerir e não vamos mudar em função dos resultados. Se perdêssemos, íamos continuar da mesma maneira, e se ganhássemos, a mesma coisa. Mas fico muito feliz porque o menino trabalha muito. Eu tive ali uma conversa com o Zé e com o Individual e com o Gomes, que são 2 jogadores que lhe chateiam muito a cabeça. E disse, eu vou precisar da vossa ajuda para orientar, porque tecnicamente ele é muito bom
Taticamente ainda tem que evoluir e teve um parceiro do lado absolutamente extraordinário, que foi o Zé e o Gomes por trás. E a verdade é que ele hoje fez um jogo ao nível que ele merece. Eu só espero que ele agora, eu vou já dar-lhe aqui que ele mantenha os pés no chão, não é? Que nem olhe nem para baixo nem para cima, que olhe nos olhos e continuar o caminho dele. Se ele fizer isso, tem um grande futuro à frente. Se ele andar outra vez a passarinhar por realidades virtuais, vai ser difícil outra vez. Boa noite, Abel, Raíssa, Lori. Recado pro Gabriel Menino, hein? Belo recado pro Gabriel Menino. E alinhado com o que a gente acabou de falar com relação a ele se manter ou não como titular do Palmeiras e ao Palmeiras ir ou não ao mercado. Então, os próximos jogos, as próximas semanas serão decisivas não só para a sequência do Palmeiras na temporada, para a definição de mercado, mas para a carreira do Gabriel Menino. É agora que ele vai mostrar se ele vai ser um jogador grande de verdade ou se ele vai ser apenas mais um bom jogador com momentos brilhantes em sua passagem pelo Palmeiras. Do Distrito do Esporte. Nas últimas semanas, a torcida do Palmeiras mostrou algumas insatisfações com o clube, né? Pichou a parede. Como que essa primeira grande vitória nessa disputa contra o Flamengo pode mudar a relação do torcedor com a equipe do Palmeiras? Não é do torcedor, é da torcida organizada. Isto são questões políticas que eu não me quero meter aí. É política. Tenho a certeza absoluta que a torcida organizada está muito orgulhosa do nosso trabalho, que todos os outros torcedores que gostam do Palmeiras também estão orgulhosos do nosso trabalho, porque tudo o que este grupo conquistou foi à custa de muito trabalho, de muita dedicação. Então, o respeito que nós temos de todos os nossos torcedores, e não só da torcida organizada, que é o que estás a falar, de todos, inclusive a torcida organizada, eu tenho a certeza absoluta que tenho orgulho neste grupo de trabalho, porque trabalham e se dedicam, e eu vou voltar a referir a todo mundo. Não há jogador nem reforço nenhum que seja mais forte do que a força coletiva desta equipa. Tá? Muito bem, assim termina a entrevista coletiva do professor Abel Ferreira, ele falando mais uma vez do assunto que já havia sido comentado na última coletiva, das pichações, etc. E parece que o Abel entendeu que o problema é político, não é torcedor do Palmeiras que está insatisfeito, é ali uma disputa política que existe nos bastidores do clube. Então acho que ele já percebeu. Será que ele assistiu o nosso react? Porque foi exatamente isso que a gente disse. Então ele já meio que saiu pela tangente nessa última pergunta e já levantou para ir comemorar o título, curtir mais uma conquista do Palmeiras, comandada por ele. Ele que é uma das principais, se não a principal peça que faz esse maquinário funcionar muito bem azeitado e conquistando títulos após títulos e enchendo a nossa torcida de orgulho, porque mesmo quando este time, nos últimos 2 anos e meio, falha na conquista, na busca por um título, a torcida não perde o orgulho, não vai ao time no final, como ele mesmo mencionou na última coletiva. Então, vamos desfrutar, gente. Vamos continuar aproveitando. Isso não vai durar para sempre, infelizmente. Vai acabar, mas vai voltar de novo, porque o Palmeiras é assim. O Palmeiras nasceu para vencer, para conquistar títulos. É uma máquina de conquistar títulos. E podemos dizer que hoje essa máquina está em um de seus auges, né? Em um de seus momentos mais iluminados nesses mais de 100 anos de história. Obrigado a todos. Obrigado ao Abel, obrigado aos jogadores, obrigado à torcida que esteve lá em Brasília. Que inveja que eu fiquei dos caras que estavam lá ontem, aquela inveja boa. Porque todos nós juntos fizemos mais esse lindíssimo capítulo na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns para todos nós. A gente volta durante a semana, na programação normal do Verdazo, para falar sobre a sequência da temporada do Palmeiras. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Um grande abraço e saudações alviverdes.